Olá pessoal, prazer mais uma vez estar com vocês e vamos lá para mais uma aula. Na aula anterior eu falei a respeito do Big Bang de uma forma geral. Falei duas coisas importantes. Primeiro eu tratei dos dois princípios básicos, se você puder voltar lá e lembrar. O primeiro princípio é da universalidade das leis físicas, ou seja, a coisa tem que funcionar, as leis têm que atuar em todos os lugares do universo. E a segunda que eu passei para vocês é a ideia da homogeneidade e isotropia. Isso significa que o universo ele deveria ser homogêneo e isotrópico, ou seja, independente da direção que você olhar, ele deveria parecer praticamente o mesmo. Bom, falamos um pouco a respeito disso. Daí eu falei das quatro propostas principais do Big Bang, que a primeira delas eu falei da abundância de elementos químicos leves, no caso hidrogênio e hélio. Falei a segunda delas seria essa radiação cósmica de fundo, que eu mencionei, dá uns 270 graus abaixo de zero mais ou menos. Falamos a respeito da estrutura em grande escala do universo, que está relacionada de uma forma específica com tudo aquilo que o universo aparece, ou seja, estruturas de galáxias, filamentos de grupos de galáxias e coisas desse jeito. E terminamos falando a respeito da lei de Hubble. Tá? Então essa foi uma ideia, dá uma olhadinha lá na lei de Hubble, que o que ela diz, só para relembrar mais uma vez, tá? Inclusive a constante de Hubble e assim vai. Tudo isso foi para termos uma noção a respeito do Big Bang. Tá? O que é essa proposta? O que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje é algo muito interessante que... Seguinte pergunta. A pergunta seria essa. Por que o Big Bang? Então, por que essa teoria? Então, é muito importante nós entendermos o contexto quando essa teoria começou a brotar e as ideias, porque essa é uma teoria praticamente que ela ganhou força nos anos 1900, tá? Mas nós vamos ver alguns detalhes aí lá nos anos 1800, algumas coisas acontecendo por ali. Inclusive já mencionei um pouquinho a respeito disso numa das nossas aulas anteriores, tá? Então, vamos lá. Mas o que estava acontecendo? Então é importante a gente dar uma olhadinha. Se você parar e pensar, o que significam esses anos 1800? O que estava acontecendo nessa época? Se você fizer um pequeno estudo, você vai dar uma olhadinha que até os anos 1800 as pessoas se locomoviam a cavalo ou a camelo. Usavam-se as carroças e coisas desse tipo. Ou seja, desde que a humanidade se conhece por humanidade, até o início dos anos 1800, as coisas não mudaram praticamente nada. Era sempre o mesmo jeito. Mas, se você pegar um pouquinho lá, algumas descobertas relacionadas com os anos 1500, 1600, 1700, isso daí produziu algo espetacular nos anos 1800, começou nos 1700 e nos 1800, que é a ideia da chamada Revolução Industrial. Rapaz, é uma coisa assim muito interessante. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Esse daí foi um dos primeiros motores a vapor construído, foi em 1832. Foi literalmente um motor que, em vez de fazer a coisa simplesmente girar, ele transformou isso daí em movimentos longitudinais, deixa eu colocar dessa forma, ou seja, para frente e para trás. Tá? Então essa foi algo assim que uma das grandes invenções do comecinho dos anos 1800. Você fala, tá, mas e daí? O que tem isso a ver? Ué, que até então toda a parte que era de tecelagem e tudo mais era feito à mão. Dá uma olhadinha nessa foto aí, que é a utilização de motor a vapor em 1835. Dá uma olhadinha como era feita agora toda a parte de tecido, do tear dos tecidos. Percebe a diferença? Antes era manual, você produzia um negócio pequeno. Agora, e uma quantidade absurda de tecidos começam a ser produzidos. É bem interessante, porque isso aí não é só na área específica de tecelagem. Isso aí foi abrangendo muitas áreas. Tá? Aparece fotografia, aparece locomotivas, trens, os primeiros automóveis. De repente você percebe uma variedade de coisas que até então a humanidade não conheceu. Pelo menos até onde a gente pode dizer. Tá? Ou seja, muito interessante toda essa mudança.
de repente aparece algo que começa a mudar a mente e a maneira de pensar das pessoas. Lembra que nós estamos falando assim, isso daí é algo que veio depois daquilo que é conhecido da Reforma Protestante. A Reforma Protestante trouxe de volta aquele desejo de conhecer ciência e etc, coisa e tal. E o problema é que as pessoas ficaram literalmente encantados com a ciência, com as descobertas científicas. Deixe-me citar apenas duas por questão de tempo, para você entender do que eu estou falando. No ano de 1859, Charles Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies. Praticamente ali nascia aquilo que nós conhecemos hoje de teoria da evolução. Uma coisa assim bem interessante. Sabe por quê? Porque literalmente as propostas de Darwin, algumas delas, já haviam aparecido no passado. Então não eram ideias totalmente novas. Mas a maneira como Darwin colocou todas essas ideias juntas, e principalmente quando ele trabalhou a questão da seleção natural, ali é que deu esse impulso no seguinte sentido. Agora a gente não precisa mais da teologia. Agora a gente consegue explicar como a vida é do jeito que ela é, sem nenhum aspecto teológico. Percebe? Ali começava, nessa época dos anos 1800, começa aquilo que nós chamamos também de iluminismo, ou seja, de repente a ciência começa a desvendar mistérios que por anos, por séculos, por milênios, ninguém conseguia dizer exatamente o que era. Citei Darwin, deixa eu citar mais um para você que foi bem interessante. Isso aqui é finalzinho do século XIX, tá? Anos 1800. Aí você tem Joseph John Thomson, ou conhecido como J.J. Thomson. Em 1897 ele descobre o elétron. Foram literalmente décadas de trabalho até ele chegar ali e entender que haviam partículas, e essas partículas tinham uma carga negativa. Então a ideia de que haviam partículas faziam parte desse negócio que até então era chamado de átomo, tá? Ou seja, algo não divisível, agora ele passou a ser divisível. Ou seja, o átomo possuía partículas independentes. Comecinho do século XX, a gente vai ver a descoberta do próton, a descoberta do nêutron e uma série de grandes descobertas ali, mas eu quero focar onde tudo isso aí havia começado. Século XVIII, a ideia do iluminismo, século XVII, século XIX, os anos 1700, anos 1800, ali começa a aparecer essa mudança radical. O iluminismo começa a florescer em todas as áreas, a ideia de que agora nós conseguimos explicar todas as coisas sem a teologia. Tá? Eu quero dizer o seguinte, a teologia é algo fabuloso. E o que nós precisamos entender é que tanto a teologia quanto a ciência têm muito a nos oferecer. Eu, como cristão, eu entendo o quanto que a Bíblia tem a nos oferecer, mas eu entendo que a ciência tem as suas limitações. A Bíblia fala de coisas que a gente consegue testar em termos da gente, como seres humanos, que até hoje a psicologia e outras áreas não têm conseguido. Mas a Bíblia fala, esse é o problema fundamental. E, infelizmente, a gente vive num mundo onde a ciência parece ser a dona de toda a verdade e ela não tem essa capacidade, ela é limitada. Por isso que eu queria tratar um pouco com você um aspecto muito importante, porque o que na verdade aconteceu ali nesses anos 1800 foi um surgimento muito forte e grande do naturalismo filosófico. Então, o que seria isso, o naturalismo filosófico? O naturalismo em filosofia é uma teoria que relaciona o método científico, pelo menos procura relacionar o método científico, com a filosofia, ao afirmar que todos os seres e eventos do universo, seja qual for o seu caráter inerente, são naturais. Em outras palavras, não pode haver nada sobrenatural. Então, consequentemente, todo conhecimento do universo cai no âmbito da investigação científica. Deixa eu tentar traduzir isso para você, colocar de uma outra forma. A ideia é praticamente assim: se a ciência não explicar, então não existe explicação.
Não vem com esse negócio de teologia, não vem colocar nada disso, porque a ciência só trabalha com coisas naturais e isso é tudo o que existe. Percebe a ideia do naturalismo filosófico? Por isso que as ideias de Darwin foram tão bem aceitas, porque agora seria possível a gente demonstrar como todas as coisas, ou seja, como as várias espécies chegaram até aqui, sem precisar de nada teológico no meio. Agora nós temos a explicação. Essa, pelo menos, era a proposta da época. E, no fundo, continua até hoje. Percebe essa ideia de que, não, nós conseguimos mostrar tudo o que está por aí. E eu queria, então, tratar com vocês de algumas coisas fundamentais a respeito disso. A respeito dessa proposta do naturalismo filosófico, deixa eu colocar algumas coisas bem importantes para nós pensarmos. A primeira delas, nessa ideia que aparece ali, é a seguinte: ela é uma teoria. Teoria e fato são duas coisas totalmente diferentes. Teoria é uma proposta científica que ainda precisa ser testada. Percebe? Então a ideia desse naturalismo, ou seja, que só existem coisas naturais, não existe absolutamente nada além do natural, não é verdade. Isso daí é um problema muito sério. Sabe por quê? Nós sabemos que essa proposta não é verdade. Deixa eu me explicar por que dizendo o seguinte. A proposta é que essa teoria, literalmente, ela relaciona o método científico com a filosofia. Agora, é importante nós notarmos que o método científico, ele trata com evidências. Com evidências. Ele não trata com abstrações. Abstrações filosóficas, ou sejam quais forem. Não, o método científico trata com evidências. E isso cria um problema muito grande quando a gente fala de relacionar o método científico com a filosofia. Porque isso daí cai naquela área que nós já vimos em aulas anteriores, que é a ideia de cosmovisão. Ou seja, eu passo a interpretar as coisas baseado na cosmovisão que eu tenho. Eu não consigo mais construir uma cosmovisão baseada na evidência. A evidência precisa se amoldar à minha cosmovisão. Isso foi um problema muito sério nos anos 1800. Por quê? Porque todo o conhecimento científico agora passava por um filtro. O filtro qual é? O naturalismo. Se não for científico no seguinte sentido, se a ciência não tem uma explicação, isso daí não pode ser considerado algo importante ou relevante. Rapaz, foi uma mudança radical que aconteceu ali nos anos 1800. E deixa-me explicar por que esse princípio, essa ideia, literalmente ela não funciona. Existe algo muito interessante na própria proposta aí do naturalismo, tá? Então deixa eu colocar para você, só para você entender que é o seguinte. Esse naturalismo filosófico, tá? Ao afirmar que todos os seres e eventos do universo, seja qual for o seu caráter inerente, são naturais, esbarra em algo espetacular que é o que você está vendo aí. As leis científicas não foram criadas pela natureza. Elas são sobrenaturais. Deixa eu me explicar. Partículas de carga elétrica iguais, por exemplo, partículas de carga elétricas positivas, tá? Próton e próton. Se os dois chegarem perto, ao tentar aproximar-se, eles vão se repelir. Isso é lei científica. É a repulsão de cargas elétricas iguais. O mesmo acontece se pegarmos dois elétrons e tentarmos colocar perto. Eles vão também se repelir. No entanto, se colocarmos partículas de cargas elétricas diferentes, um próton e elétron, eles vão se atrair. Percebe? Não foram os prótons e os elétrons que criaram essa lei. Não, a lei da repulsão e a lei da atração. Não foram eles. A natureza, tudo que existe, funciona porque essas leis existem. Agora, qualquer pessoa que tentar dizer que foram os elétrons e os prótons que criaram isso, rapaz, daí a coisa fica complicada. Eu até gosto de brincar um pouquinho quando eu coloco assim, imagina, dois prótons andando para lá e para cá, um olha para o outro e fala assim, carga elétrica positiva, o outro fala assim, positivo. Você fala assim, vamos nos repelir e tal. Dois elétrons passando por perto, veem o que os prótons fizeram, falam assim, carga elétrica negativa, negativa, yeah. Então vamos nos repelir também.
Rapaz, parece zoeira, não parece? Ou seja, de novo, as leis científicas não foram criadas pela natureza. Portanto, elas são sobrenaturais. Aí é que a coisa fica interessante, porque todas as leis científicas são sobrenaturais. Nenhuma delas foi criada pela natureza. Como é que fica então a questão do naturalismo filosófico? Porque ele diz que, literalmente, nada, absolutamente nada, que não seja científico, tá? Ou parte da investigação científica, deveria ser considerada importante ou até mesmo relevante. Nós vamos tratar um pouco mais disso quando a gente chegar lá na biologia, quando falarmos da vida e tudo mais, e ali a gente vai entender alguns conceitos que giram por aqui. Eu não vou adiantar para não criar muito problema, não. Mas são questões fundamentais que mostram que se não for naturalista, se não for natural, se não passar por esse crivo do naturalismo, não o crivo científico, entenda o que eu estou dizendo, o crivo naturalista, não pode ser considerado importante ou relevante. Quando eu falo assim, passar pelo crivo científico, passar pela parte científica, o que eu estou dizendo é que existem coisas, como por exemplo as leis da natureza, que são sobrenaturais. E qual é a função da ciência em última análise? Nós já tratamos disso. A função da ciência é bem simples. Ela consegue dizer se algo foi criado ou se teria surgido espontaneamente. Ela não consegue falar nada a respeito do Criador e coisas desse jeito. Ela só pode dizer foi criado ou surgiu espontaneamente. Por exemplo, tenho aqui a minha lapiseira, olha que espetacular. Essa lapiseira foi criada ou ela teria surgido espontaneamente? A ciência consegue provar isso. Eu tenho aqui minha garrafinha d'água. Essa garrafa d'água, ela foi criada ou ela teria surgido espontaneamente? A ciência sabe como responder isso. Tenho aqui um teclado. Esse teclado, ele foi criado ou ele teria surgido espontaneamente? A ciência sabe dizer se ele foi criado ou se ele teria surgido espontaneamente. Qualquer coisa ao nosso redor. A ciência tem condição de dizer se algo teria sido criado, se ela teria, ou se isso teria surgido espontaneamente. Percebe onde nós estamos? Finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, anos 1800, entrando nos anos 1900, todo esse negócio acontecendo, descobertas científicas, o iluminismo, agora nós temos condição de explicar todas as coisas, finalmente agora o ser humano conseguiu chegar no seu ápice. Eu não vou nem falar nada a respeito das duas guerras mundiais, que esse foi o ápice. Ou seja, nós conseguimos quase nos destruir. Percebe onde nós estamos? Só para a gente encerrar, eu queria colocar algo que é muito importante para nós pensarmos, que é literalmente o seguinte. Quando nós falamos do Big Bang, como tratar dessa questão do Big Bang e do naturalismo filosófico? Porque esse é um ponto muito importante para a gente. As ideias do Big Bang não eram ideias novas, tá? Lá no passado você vai encontrar uma quantidade muito grande de povos que em suas filosofias, até mesmo em suas mitologias, diziam que todo o universo teria surgido de um pontinho, assim, de algo muito pequeno. Algumas filosofias acreditavam que o universo, algumas culturas, desculpe, acreditavam que o universo era eterno, sempre existiu. Pois bem, finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, uma resposta naturalista tinha que ser dada a respeito da origem do universo. E essa resposta, vocês creio que já imaginam qual foi. Qual? O Big Bang. Ou seja, o que acontece ali é algo espetacular em termos de crer. Para e pensa. Um universo inteiro tendo seu início numa única partícula primordial. Consegue imaginar isso? Tudo que existe na natureza, tudo, o que nós já vimos, assim, bilhões de trilhões de estrelas, todo esse negócio dentro de um pontinho do tamanho de um próton. Consegue imaginar? Não somente isso, pensa só,
todo esse negócio teria evoluído até que vida inteligente altamente complexa nele surgisse, nele no universo. Consegue imaginar o que está acontecendo? Vida inteligente como a gente. Agora a gente consegue estudar esse negócio. Ou seja, nós somos só frutos do acaso. Ou seja, de um monte de conexões aleatórias até chegar até aqui. Nós vamos tratar disso um pouquinho mais na nossa próxima aula. Tá? E por fim, o ponto principal é, ou seja, o universo inteiro surgindo de uma partícula primordial extremamente pequenininha, evoluindo até que vida inteligente altamente complexa surgisse, e tudo isso por acaso e sem propósito. Rapaz, isso é o naturalismo. Aqui estamos nós. Por que nós estamos aqui mesmo? Qual a razão? Por que eu e você existimos? Interessante. Tenta responder isso do ponto de vista do naturalismo filosófico. Vamos ficando por aqui. Na nossa próxima aula a gente vai tratar um pouquinho mais de um aspecto do Big Bang muito interessante. Dá uma revisada nas ideias que eu coloquei, nos 2 princípios relacionados com o Big Bang e nas 4 propostas do Big Bang da aula anterior. Dá uma olhadinha em todo esse contexto dos anos 1800, comecinho dos anos 1900, para entender o que estava acontecendo e por que o Big Bang foi aceito, foi assim abraçado e aceito de uma forma radical. Legal? Ficamos por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula.